Olá, eu sou Marina Rosenfeld, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta especialista em parentalidade e família, além de educadora e mãe. Bom, e tem mais ou menos 25, 27 anos que eu tenho experiência com infância, com adolescência, e eu venho atuando nos últimos anos, principalmente no atendimento de crianças, de adolescentes e de mulheres que tentam lidar com os desafios da maternidade. Eu também tenho um programa online de acompanhamento de mães que desejam encontrar sua melhor versão para que consigam, de alguma forma, se reconectarem consigo mesmas e com seus filhos de uma forma que seja mais leve, mais consciente, mais saudável e, claro, sem culpa. E eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre como é que pais emocionalmente saudáveis têm um impacto direto na vida dos seus filhos, né? Então, como que os pais emocionalmente saudáveis têm impacto em filhos, acabam gerando, criando, dando condição para que os filhos também sejam emocionalmente saudáveis. Então, só para vocês entenderem um pouco, na clínica, no dia a dia, né, como psicoterapeuta, enfim, especialista em parentalidade e mãe do pequeno Luca, eu vejo diariamente a transformação, uma transformação muito poderosa que o autoconhecimento pode trazer para as famílias, né? Então eu vejo que quando as pessoas de fato olham para si, os pais olham para si mesmos, quando eles se empenham nesse processo de se autoconhecer, quando eles se implicam nesse processo, o quanto isso é tão bonito, isso acaba tendo um impacto muito positivo na educação, na vida dos filhos. O que acontece, gente, é que a jornada da parentalidade é como se fosse um percurso imprevisível, né? Como se fosse um percurso sinuoso, em que é preciso recalcular a rota o tempo todo. A gente nunca sabe onde é que a gente vai chegar, a gente nunca sabe qual o destino final, porque na verdade não tem, né, um destino. Então, cada vez mais eu percebo que a gente precisa ter muita resiliência para lidar com as frustrações, com as mudanças de plano, com a exaustão, com a sobrecarga, com a impaciência, com a culpa, com o não reconhecimento em muitos momentos de nós mesmos, né? Quantas vezes, pergunto para vocês, quem já não se sentiu perdido ou perdida nesse processo? E é um questionamento constante, né? A gente tem um questionamento constante em relação à criação dos filhos. Então, será que estamos fazendo de uma forma certa? Será que não? Será que eu devo fazer assim? Será que eu devo fazer assado? Eu costumo dizer que a parentalidade, ela escancara tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nós mesmos e que a gente tão pouco imaginava, né? Inclusive as dores e as feridas da nossa infância, que muitas vezes não foram curadas e que acabam de alguma forma sendo reproduzidas, né, na nossa parentalidade, no momento que a gente tá ali como pais, de repente muitas dores nossas acabam voltando e a gente sequer se dá conta disso. É muito importante que ao a gente se transformar em mães e pais, né, a gente olhe para isso, porque a parentalidade, enfim, né, a maternidade, a paternidade, na minha opinião, é a mudança mais profunda que a gente atravessa na nossa vida. Então, é um momento que revela muito da nossa própria infância. Eu costumo dizer que é quase que um percurso obrigatório, voltar no tempo e olhar para a nossa infância, para que a gente possa nomear as coisas, para que a gente possa compreender a nossa infância, para que a gente possa entrar em contato com os nossos sentimentos. Que muitas vezes, até então, a gente não tinha entrado em contato. E o filho, ele faz isso, ele vem e ele escancara na nossa cara muitas das questões que estavam lá guardadinhas e que de alguma forma a gente acabou não trabalhando. Eu costumo dizer que a gente precisa voltar às nossas origens, a gente precisa entender de onde que a gente veio, entender quais foram as crenças, os valores, as relações, os afetos com os quais a gente cresceu, né? Em que ambiente que a gente cresceu, o que que a gente, no que os nossos pais acreditavam, o que que eles defendiam, como é que eles nos tratavam, como é que a gente se sentia. Enfim, é muito importante que a gente veja, entenda como é que tudo isso impactou, né, na pessoa que nós somos hoje. Então, a gente vai tecendo quem nós somos, né, totalmente relacionado com o que nós vivemos lá atrás. Podemos mudar? Claro, e com certeza, né? A gente tem sempre a possibilidade de mudar. E justamente por isso que ao olhar para as nossas dores lá atrás, a gente consegue olhar, entender o que a gente precisa
cuidar, no que a gente precisa colocar uma lupa ou não, para que a gente possa falar, bom, isso aqui talvez não esteja tão legal e talvez o caminho que eu precise seguir seja um outro, né? Então, é muito importante que a gente tenha clareza que olhar para esse percurso, olhar para trás, é fundamental para que a gente entenda a mãe e o pai que nós somos hoje. Porque sim, os pais que nós somos carregam tudo isso. Então, carregam as nossas histórias, as nossas marcas, as nossas crenças, as nossas experiências. Gente, pode até parecer que isso é óbvio, mas a real é que isso não é óbvio, né? Muito pelo contrário. Dificilmente a gente consegue perceber o quanto a jornada de ser pai ou de ser mãe está intimamente ligada à jornada do autoconhecimento. E por quê? Porque culturalmente nós não falamos sobre isso. Nós vivemos numa sociedade que acredita que se tornar mãe, se tornar pai é instintivo. E olha só, isso é uma das grandes falácias, porque ser mãe, né, não é instintivo. Aquela fala de que quando nasce um filho, nasce uma mãe, isso não é verdadeiro. E o que acontece é que a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem entendimento de que a maternidade, a paternidade não é algo dado, né? Mas sim uma função, enfim, né? A função materna, a função paterna, que é construída ao longo do tempo. Ter conhecimento, ter informação é fundamental para que a gente consiga lidar com tudo isso. Porque a gente a gente se dá conta de que para que a gente se torne pais, a gente precisa aprender e desaprender e reaprender tudo aquilo que a gente imaginava como certo, como definido. A gente precisa olhar para trás, porque tem uma coisa assim, né, que todo mundo fala, meus pais não, imagina, meus pais, tá dado, né, assim, meus pais conseguiram me educar, eu cresci, tô aqui e tá tudo ótimo. E é claro que nós crescemos e nós estamos aqui. Mas a gente precisa ter uma questão cultural. Eu costumo dizer que assim, que a gente estuda para tudo, né, na vida. A gente só não estuda para ser mãe e para ser pai. E quantas são as coisas que quando a gente olha para trás, quantas são as pessoas que chegam aqui no consultório e falam, nossa, eu tenho uma dor, né? E isso está muito relacionado com a nossa infância. Então, quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais a gente se disponibilizar para desaprender, para reaprender coisas que eram ditas como certas nessa parentalidade, maior a possibilidade da gente conseguir educar, criar os nossos filhos de uma maneira consciente. Bom, aí você deve estar me perguntando, ok, mas o que eu faço, né, com tudo isso? Então, o primeiro passo que a gente precisa ter para ter uma relação mais plena, mais saudável com os nossos filhos, é reconhecer tudo isso, né? Entender que os nossos filhos, eles são pequenos espelhos que refletem as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas emoções, e que se conhecer é fundamental para que a gente possa oferecer o nosso melhor como pais, né? Como é que a gente pode oferecer como melhor aquilo que a gente tão pouco conhece? Nossos filhos, eles são reflexos vivos, né, dos nossos comportamentos, das nossas crenças, e que eles absorvem não apenas aquilo que a gente dá de amor, que a gente dá de cuidado, mas também as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas ações, as nossas reações. E quando a gente se entende melhor, a gente pode ver mais claramente o impacto das nossas ações na vida das crianças. Porque quando a gente não se conhece, muitas vezes as coisas acabam passando por desapercebido e eles acabam tendo atitudes que se você fala, bom, isso é deles, né? E não necessariamente a gente reconhece o que daquilo é deles e o que daquilo é nosso. Nesse sentido, o autoconhecimento, ele nos permite ajustar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras e até mesmo nosso tom de voz, né? Quer dizer, isso faz com que a gente consiga criar, quando a gente tem essa consciência, faz com que a gente consiga criar um ambiente que seja mais familiar, mais saudável, mais amoroso. E eu acredito profundamente que o autoconhecimento, ele é o alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa parentalidade. Então, ele é o alicerce sobre o qual está a nossa, tudo que a gente pode construir de mais sólido ali. O chão da nossa parentalidade, ele mora nesse lugar. E isso, gente,
né, esse processo todo de autoconhecimento, então ele envolve entender como é que as nossas emoções, as nossas reações, como é que as nossas crenças, as nossas histórias de vida, as nossas feridas, nossas dores, né, como é que elas influenciaram o nosso comportamento, como é que elas influenciam o nosso comportamento como pais. Então, assim como as nossas experiências positivas também. Então, não tô falando aqui só dos aspectos negativos, mas também dos aspectos positivos. A gente se conhece profundamente, que acontece? A gente se torna mais consciente de como é que as nossas palavras, enfim, as nossas ações, ou até mesmo aquilo que a gente não diz, tá? Porque tem muitas coisas que a gente não diz e impacta muito as nossas crianças. Então, eu vou até falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas o meu pai, o que ele não me disse, né, na minha infância inteira, e o que ele não me diz ainda, me diz demais do que ele espera ao meu respeito. Enfim, é muito importante que a gente pense que os nossos filhos, eles são espelhos, tá? Então, que eles refletem não apenas o que a gente ensina explicitamente, mas também o que a gente expressa através do nosso ser, através da nossa forma de ser, de agir no dia a dia. E em função disso, de alguma forma, eles acabam repetindo, né? Então, do mesmo jeito que a gente repete padrões da nossa infância, padrões que a gente traz ali dos nossos pais, e isso tem a ver com as nossas raízes, se a gente não tomar cuidado, os nossos filhos acabam reproduzindo também esses padrões. Muitos de nós, a gente acaba crescendo em ambientes extremamente autoritários, né? Onde a autoridade, a punição, eles eram quase que uma norma. Onde a gente, de alguma forma, ficava muito acostumado, muito, digamos assim, o medo era algo muito implícito, ou às vezes até explícito, né? Muito claro. Então, eu, por exemplo, eu tinha muito receio, muito medo do meu pai. E isso foi fazendo com que, de alguma forma, eu fosse moldando as minhas atitudes, né? Eu fosse reprimindo as minhas emoções, enfim, reprimindo, moldando uma forma de ser, em troca de uma forma que eu pudesse ser amada, que eu pudesse ser aceita. E isso, gente, tô contando aqui pra vocês a minha história, mas isso é bastante comum, porque todos nós, seres humanos, na medida em que a gente, ao tentar ser quem nós somos na nossa essência e a gente não é reconhecido, a gente não é amado, a gente não é aceito por aquilo, a gente vai se moldando, ou seja, a gente vai se reprimindo para que a gente possa ser aceito em um determinado ambiente, para que a gente possa ser amado nesse ambiente. Isso começa lá na infância e vai perpetuando por toda a vida, tá? Então, por isso que é bem possível que, assim como aconteceu comigo, que esse lugar do medo, da punição, em uma busca, né, constante por aprovação, possa ser algo que tenha acontecido com você também. Assim como aconteceu na minha e assim como eu vejo recorrentemente no consultório, tá? Sabe quando a gente dizia, pelo menos na minha época era bastante comum, assim, de dizer, nossa, bastava o meu pai me olhar daquele jeito e eu já sabia o que ele queria dizer, né? Essa é uma frase muito simbólica, é uma frase que eu ouço demais no consultório, que as pessoas dizem, nossa, meu pai já olhava, lembra aquilo que eu comentei? De que às vezes os pais não precisam nem dizer nada, né? Há um lugar de medo, há um lugar de uma percepção de que eu, pelo menos, estava fazendo algo de errado, né? Então, muitas pessoas me dizem isso, falam, olha, Marina, de repente a pessoa, né, meu pai olhava, minha mãe olhava e eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa de errada. Ou seja, com isso, a gente gera uma sensação de inadequação. E essa sensação de inadequação é como se estivesse dizendo pra gente, olha só, isso aqui não é legal, você tem que melhorar o seu comportamento. Só que, às vezes, não é nem o nosso comportamento, não é que a gente tinha alguma questão de inadequação de comportamento, mas às vezes por uma questão de julgamento, às vezes, né, aquele lugar de que, nossa, diziam, né, a gente olhava, vocês eram muito comportados. Será que era comportamento de fato? Ou será que era a gente precisar de fato moldar a nossa forma de ser com receio de ser aceito, né? Por achar que aquela forma como a gente estava se expressando não era de fato adequada ou não era aceita. Vocês conseguem perceber uma relação nesse sentido?
E o ponto, gente, é que assim, quando a gente fala com os nossos pais, né? Às vezes eu vou falar, até mesmo, eu falo algumas coisas pra minha mãe, e ela fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E por quê? Porque nem os nossos pais, eles sabiam que esse olhar resultava, né? Em tudo isso. Porque mesmo com a melhor das intenções, ou seja, com o que eles tinham de conhecimento, de acesso à informação naquele momento, esse olhar, de alguma forma, estava ok. Então, é muito importante a gente olhar para isso. E eu lembro da minha mãe me dizer, nossa, não, mas a gente, né, a ideia não era que você sentisse medo, mas esperava-se que a criança fosse comportada. E o que acontece? A criança, ela é intrínseco a ela, né? Esse lugar do movimento, esse lugar de repente sentar para comer numa mesa, num restaurante e não aguentar ficar muito tempo. Isso não diz de mau comportamento, mas isso diz, inclusive, da importância da gente conhecer sobre desenvolvimento infantil, tá? Então, para concluir um pouco essa parte, isso não significa que nós éramos crianças comportadas, mas sim que nós aprendemos a moldar o nosso comportamento em troca de nós sermos aceitos, de nós sermos amados, tá? Porque afinal, o que significava? Que se a gente agisse de outra forma, a gente não teria aprovação dos nossos pais. Só que isso leva a um ciclo sem fim, né? Porque tem um impacto tão grande na nossa vida que a gente vai aprendendo a ceder, a deixar de ser quem nós somos, a reprimir quem nós somos, a reprimir os nossos sentimentos. E a gente acaba levando esse modus operandi para a vida adulta. Então a gente começa a perceber que toda vez que, a princípio, parece que alguém não gosta muito da forma como é que a gente se apresenta ou lida com determinadas situações, o que a gente faz? A gente vai lá, a gente se molda e se coloca dentro de uma caixinha que não somos nós. Então, justamente por acreditar que a gente precisa sempre agradar os outros em troca de amor, a gente acaba se tornando adultos inseguros, com baixa autoestima, com medo de se expressar, de demonstrar vulnerabilidade, tá? Então, quando uma criança ela passa a vida inteira ouvindo que ela não tem condições ou que ela não consegue fazer algo, provavelmente ela acaba carregando essa crença por toda a vida. O que eu quero dizer com isso? Isso tem um impacto direto na autoestima da criança. Então, quando a gente tá num ambiente onde a gente se sente seguro, onde a gente percebe que a gente pode ser e expressar quem nós somos, automaticamente isso gera um lugar de segurança, tá? Agora, se a gente passa a vida inteira achando inadequado, isso vai fazer o quê? Com que a gente se sinta, isso vai, quer dizer, vai ter um impacto direto na nossa autoestima. Por exemplo, se ao chorar você ouvir engole o choro, né? Provavelmente você vai ter dificuldade de se expressar e lidar com as suas emoções. E de novo, gente, não que isso fosse consciente, pois nossos pais eles não tinham acesso a muitas informações que nós temos, né? A própria neurociência, enfim, fundamental para todo esse entendimento, para a compreensão do desenvolvimento infantil, trouxe várias contribuições nos últimos 20, 30 anos. Por isso que a gente precisa apostar e entender, compreender que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Com aquilo que eles conheciam. E eu costumo dizer que a gente faz, a gente reproduz apenas aquilo que a gente conhece. Então, se a gente cresceu num ambiente onde a gente vivenciou o lugar do amor, a possibilidade da gente reproduzir ou a gente ter o amor como referência é muito maior. Se a gente vive num lugar do medo, né, a possibilidade da gente reproduzir esse lugar do medo também é muito maior. E se os nossos pais, eles foram criados, né, acreditando que esse caminho era o correto, eles naturalmente, obviamente, eles acabaram nos educando da mesma maneira, né? E é bem possível que nós, se a gente não tiver consciência disso, se a gente não se autoconhecer, se a gente tiver clareza de tudo isso que a gente está falando aqui, é muito possível que a gente, inconscientemente, a gente acabe perpetuando esses padrões com os nossos filhos. Então, vejam, as coisas não são tão claras, né? Não é tão óbvio. E tudo isso é muito complexo, porque se a gente não for para esse lugar de consciência, dificilmente a gente vai conseguir criar novos padrões, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer diferente. Dificilmente a gente vai conseguir quebrar esse ciclo. Então,
é muito importante a gente ter clareza que esses padrões de comportamento, eles são profundamente enraizados. E muitas vezes eles passam desapercebidos até que a gente se torne pai. E por que quando a gente se torna pai, né? Porque quando a gente se torna pai, começa a vir à tona muitas questões, muitas dores, muitas feridas, até mesmo na relação ali com o nosso filho, que a gente fala, nossa, mas como é que, será que era isso quando eu era criança, né? E aí você fala, não, mas comigo era assim, ou era assado. Então a gente vai reproduzindo até que de fato a gente tenha essa consciência. E aí o ponto é que essas experiências, elas vão deixando marcas, que muitas vezes se manifestam no dia a dia, então na forma como é que a gente educa os nossos filhos, de uma maneira muito pouco clara, né? Não é tão, de novo, não é óbvio, nem sempre é perceptível. E às vezes a gente vem do lugar da dor, de um incômodo nosso, de um sofrimento nosso, que a gente começa a falar, bom, deixa eu olhar para isso. E o autoconhecimento, ele permite justamente que a gente possa revisitar esse lugar. Então, compreendendo essas feridas, curando algumas feridas antigas, né, da nossa criança interior. E isso vai ajudando com que a gente crie, a gente possa curar, enfim, quebrar, na verdade, romper com alguns ciclos que são disfuncionais, né? E a gente pode evitar com que esses ciclos se perpetuem. Então, é como se o autoconhecimento, ele nos ajudasse a identificar essas sombras do passado e ajudasse a gente a trabalhar de uma forma consciente para que a gente não repita os mesmos erros com os nossos filhos, tá? Então, por isso que reconhecer as nossas potências, as nossas crenças, as nossas vulnerabilidades, né? É muito importante a gente falar de vulnerabilidade, a gente tem muito medo de falar sobre vulnerabilidade, porque é como se colocasse a gente no lugar de... A vulnerabilidade coloca a gente no lugar de fragilidade, né? Mas muita gente confunde isso com fraqueza, mas isso é super importante, porque quanto mais vulnerável a gente se permite ser, mais empatia, inclusive, a gente possibilita que os outros tenham por nós. Então, reconhecer, né, essa vulnerabilidade, enfim, a nossa percepção em relação a nós mesmos, todos esses são aspectos fundamentais para que a gente possa não só compreender o que aconteceu com a gente lá atrás, mas aceitar e se apropriar de quem nós somos, tá? Porque só assim, gente, a gente consegue, de fato, se reconectar com nós mesmos. E, consequentemente, com os nossos filhos. Tá bom, vamos falar agora como o conhecimento, né, e a consciência, ela pode nos ajudar a entender por que a gente toma determinadas decisões, ou então por que a gente tem alguns comportamentos, né, e como é que eles afetam o modo como é que a gente interage com as crianças. Por exemplo, se você foi criado num ambiente extremamente autoritário, né? Se seus pais eram muito autoritários, se os seus avós eram muito autoritários, a possibilidade de você reproduzir esse autoritarismo com seu filho, mesmo que inconscientemente, é muito grande. Porque às vezes você nem consegue sequer perceber o autoritarismo, né? Não consegue perceber que a tua educação foi autoritária. Então, só que assim, pode acontecer tanto isso, quanto pode acontecer exatamente o oposto. Então, se eu venho de uma família muito autoritária, pode ser que eu reproduza esse lugar de autoritarismo quando eu tiver meu filho, ou pode ser que eu tenha tanto trauma, digamos assim, daquilo, que eu quero fazer exatamente o oposto. E aí, quando você vai para o extremo oposto, o que acontece? Você acaba sendo, enfim, se tornando uma mãe, um pai que seja permissivo. E o importante, gente, é a gente perceber que não precisa ser nem de uma forma e nem de outra, né? Mas sim que existe um caminho do meio. Um caminho do meio em que é possível, sim, educar, né, a criança de uma maneira que seja firme e seja gentil ao mesmo tempo. E esse é o caminho justamente que eu acredito, que é o caminho de uma educação consciente com equilíbrio, né? Então eu posso ser firme, mas eu posso ser gentil. E a gente confunde muito isso. A gente acha que firmeza tem a ver, muitas vezes, com você ser agressivo, né? E não é. Isso absolutamente não é uma verdade, tá? Então, entender a origem de algumas atitudes é super importante para que a gente possa compreender a forma como é que a gente age, como é que a gente age diante de algumas situações e principalmente nos momentos desafiadores. Então, por exemplo, a birra, como a gente chama comumente,
um comportamento desafiador, né? E você entender o que num comportamento desafiador leva você, por exemplo, a ficar irritado, por que que você reage de determinada forma, como é que você age com o teu filho, tudo isso faz toda a diferença. Porque quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a nos apoiar, né? E o que a gente está ensinando dessa forma, né? Que ao cuidarmos de nós mesmos, a gente também está ensinando as crianças sobre a importância deles se cuidarem. A gente também está ensinando sobre a importância da inteligência emocional como algo que é extremamente importante, não só para si mesmo, mas para a vida em sociedade. Eu vou trazer para vocês agora algumas dicas que podem ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Bom, primeiro é o lugar da reflexão e da meditação, né? Então, momentos de introspecção são extremamente importantes. Momentos da gente olhar pra gente, a gente colocar, enfim, colocar a lupa mesmo, né? De refletir. Esses momentos, principalmente a meditação, ela vai nos acalmando, permite que a gente possa até, às vezes, um mindfulness, identificar, né, reconhecer, entender os nossos próprios sentimentos e como é que eles influenciam as nossas ações. A terapia, né, que eu entendo como sendo, assim, o principal meio, né, para facilitar esse processo de autoconhecimento. Então, entendimento sobre si mesmo, né, ele ajuda, de alguma forma, a desvendar algumas camadas de comportamento aprendidos, né? É como se fosse uma cebola. Então, a gente vai tirando camada por camada para entender de onde vêm os nossos sentimentos, as nossas reações, os nossos comportamentos. Bom, também temos a orientação parental, que oferece, né, vários insights valiosos. Eu acho que é um suporte bastante importante e necessário para ajudar a gente a lidar com os desafios na criação dos nossos filhos, porque a orientação parental traz uma série de ferramentas, traz uma série de estratégias que ajudam de alguma forma a gente a garantir, né, esse ambiente familiar mais amoroso, mais acolhedor. E isso ajuda as crianças a crescerem, né, no ambiente de confiança, de segurança. Lembra que a gente falou lá atrás que a autoestima está muito vinculada a esse lugar. A autoestima vem, né, a base da autoestima é na infância. Então, se a gente cresce com confiança, com segurança, a possibilidade de nós nos tornarmos adultos mais seguros, mais confiantes é muito maior. Bom, educação continuada, já falei pra vocês, a gente estuda sobre uma série de coisas, mas a gente não estuda pra ser mãe e pai. E aprender sobre desenvolvimento infantil, quer dizer, ter clareza de tudo isso que a gente falou, pode ser muito importante, porque vai, além da gente conseguir entender e pensar em estratégias, né, abre pra gente uma nova perspectiva. Então, a gente começa a enxergar não só as crianças, mas a própria parentalidade de uma outra forma. Um outro aspecto muito importante é a questão da comunidade, né? A questão de rede de apoio. Então, ter suporte, compartilhar experiências, desafios com outros pais pode ser extremamente importante e educativo. E, gente, chegando agora aqui no final, queria muito que vocês tivessem clareza que o autoconhecimento não é um destino. Não é um lugar onde você chega, mas é uma jornada contínua. Sabe? É algo contínuo, é algo evolutivo, é algo que em muitos momentos tem altos, muitos momentos tem baixos, e tá tudo bem. Porque como pai, a gente tem a responsabilidade, isso é muito importante a gente ter clareza, de que a gente tem a responsabilidade, assim como o privilégio de poder influenciar e impactar não só os nossos filhos, mas as próximas gerações. Porque é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando dos nossos filhos, a gente está falando de uma geração inteira, né? E ao a gente se entender melhor, se conhecer melhor, a gente não apenas melhora as nossas próprias vidas, mas a gente também oferece para os nossos filhos um legado, né? Um legado de amor, um legado de compreensão, um legado de saúde emocional. Então, acolher essa jornada é aceitar um convite para que a gente possa crescer junto com os nossos filhos, né? Não é que a gente já cresceu e eles estão crescendo, não. A gente pode reaprender, a gente pode aprender coisas novas, a gente pode crescer juntos a cada dia.
Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha contribuído. E lembrem-se, pais emocionalmente saudáveis criam mais condições de terem filhos emocionalmente saudáveis. Foi um prazer estar aqui com vocês.